Ô, Gabriela e ouvinte querido, ouvinte querida, eu tava pensando, você reparou que de tempos em tempos surge uma ideia para tornar o nosso processo, nosso sistema político, o nosso modo de funcionamento democrático mais eficiente, de tempos em tempos. O mais recente deles é o semipresidencialismo. Sem nenhum julgamento a respeito da qualidade do semipresidencialismo, a respeito da qualidade do parlamentarismo, sem discutir muito qual é o melhor sistema, né? Como a gente já discutiu, monarquia, república e tal. Eu queria colocar algumas informações para a gente pensar e avaliar se de fato a gente testou o nosso modelo de trabalho, a nossa forma de funcionar de maneira eficiente. Então vamos lá. Vamos pegar duas pessoas, uma com 78 anos de idade. 78 anos de idade, uma pessoa madura, vivida, talvez avô, nasceu em 1943. E uma pessoa de 48 anos, também madura, também vivida, mas que pode ser filho do de 78 anos. Não pode ser avô, é difícil, pode ser avô, mas não é comum, provavelmente um pai. Então, vamos imaginar que seja o avô de 78, o pai de 48. Ele nasceu em 1973. Vamos imaginar que os dois tenham feito uma faculdade de 5 anos, direito, odontologia, só para fins de raciocínio. Entraram rápido na faculdade, entraram com 17 e começaram a trabalhar com 22 anos. Então, o de 78 anos trabalha há 35, já está aposentado há 20. Trabalhou 35, está aposentado há 20. Eu arbitrei aqui, ele pode não estar aposentado, mas eu resolvi que está. E o de 48 trabalha há 26 anos, ainda está rampando, está formando seu patrimônio, comprando as coisas, tentando pensar no como vai ser a aposentadoria. Então, a diferença de vida de uma pessoa de 48 anos para uma de 78 é muito grande, mas muito grande. O 78 já virou avô, já fez o seu patrimônio, se conseguiu, né? Já fez. Ele vai usufruir da aposentadoria. De 48 não, está na batalha, está na guerra. Infelizmente, tem muitos de 78 anos que também estão na batalha, mas não é disso que trata essa discussão. Então, quando a gente pega 30 anos de diferença entre duas pessoas, é um negócio que você fala, puxa vida, é incrível essa diferença, né? Quanto que o de 78 tem a ensinar para o de 48? Você poderia dizer o mesmo do de 48 para o de 28, 18, mas vamos deixar assim. Pois olha só, essa diferença toda de realidade, de experiência de vida, no entanto, quando você vai para eleição, o de 48 anos votou 8 vezes para presidente. Votou 8 vezes. O de 78 anos votou 9 vezes. É uma eleição a mais, Gabriela. Então ele que tem tanta experiência para contar, tanta experiência, ele votou uma vez a mais do que o de 48. Quer dizer, o de 48 votou para o Collor, votou para o Fernando Henrique 2 vezes. Não estou dizendo que ele elegeu o Fernando Henrique, que ele quis o Fernando Henrique, mas na eleição em que o Fernando Henrique ganhou 2 vezes, 2 vezes o Lula, dá 5. 2 vezes a Dilma, dá 7. Uma vez o Bolsonaro, dá 8. Aí o de 78 votou também para o Jânio Quadros. Só. Não tem, ele não pode ter votado mais, entendeu? Ele não pode ter votado no JK, não dá, pela idade. Ele não pode ter votado no Getúlio em 1950. Então, olha que loucura. Aí você pega um brasileiro que tem essa experiência toda, no entanto, estes dois nasceram sob um regime autoritário. O que nasceu em 43, nasceu, portanto, antes do fim, antes da redemocratização do Brasil. E o que nasceu em 73, que é o de 48 anos, nasceu num regime de exceção.
Ou seja, se uma pessoa de 48 anos e uma pessoa de 78 anos, os dois com essa diferença de vida brutal, os dois votaram muito parecido, o de 78 muito pouco para a idade que tem, e os dois conheceram o regime de exceção, será que a nossa democracia ela pôde ser testada pela sociedade? Todo mundo hoje, a não ser que seja filho de alguém que tem 34 anos, pode perguntar para o pai como é que era a vida no regime militar, porque a pessoa com 35 anos nasceu sob o regime militar, ainda que não tenha vivido. E com certeza pode perguntar para o avô. Quando é que vai chegar a hora em que a democracia vai ser o oxigênio de toda a sociedade de um país, do Brasil no caso, como é, por exemplo, nos Estados Unidos? De quando a gente votou no nosso primeiro presidente civil, né? Primeiro presidente, Prudente de Moraes, 1894 para cá, 124 anos, o Brasil votou 22 vezes em eleição direta. 22. Os americanos, neste mesmo período, votaram 33 vezes. 11 eleições a mais. 11 eleições a mais dá 44 anos, quase meio século a mais de democracia, no mesmo período. Então a gente teve 44 anos de não eleição direta e eles tiveram 44 anos a mais de eleição direta. Não há um americano que possa perguntar para o pai o que é um regime de exceção, que possa perguntar para o avô o que é um regime de exceção, que possa perguntar para o bisavô, tataravô, que possa ler as anotações feitas pelo tritataravô, porque nunca teve. Então, quando você pega um país que é realmente democrático, onde a ideia de golpe militar, a ideia de intervenção, a ideia de que questiona o papel das Forças Armadas, onde o ministro da Defesa manda um recado, aí diz que não mandou, aí outro diz que mandou, aí não mandou. Isso não existe, não tem, não tem o secretário da Defesa dos Estados Unidos mandando um recado para a sociedade. Tem loucura de presidente, o Trump era lelé. Mas o sistema abarca o lelé porque o sistema é maior que o lelé. No Brasil, o sistema é lelé. Ele é um sistema que a gente tem tanto medo dele, a gente trata como aquela bonequinha de porcelana, sabe, Gabi? Você ganha de presente uma bonequinha de porcelana da sua mãe, aí ela fala, mas cuidado, não vai deixar quebrar. Você fala, mas não é brinquedo? Não, você tem que cuidar, todo cuidado, porque senão quebra. Bom, mas deixa eu viver com a minha boneca. Não pode viver com a tua boneca, eu não posso, porque senão vai quebrar. Então, a gente não pode curtir a democracia, porque senão ela vai quebrar. Pelo menos é assim que a gente fala dela, é assim que a gente se comporta, e é uma coisa bizarra. Você imaginar que a gente fica perguntando, a gente ouve do presidente da República que no ano que vem talvez não tenha eleição, depois a gente ouve contar que o ministro da Defesa disse isso para o presidente da Câmara, depois a gente fala, puxa vida, vai ter golpe. Não tem ambiente para golpe, não há. Como assim a gente fala sobre esse assunto? É claro que a gente tem que falar, porque ele existe, mas a constatação de que a gente fala sobre esse assunto é a prova acabada de que a gente não respira um ambiente democrático, porque a gente tem entre nós pessoas que, como eu, que nasci em 1964, conheci o regime militar. Meus filhos são filhos de alguém que nasceu sob o regime militar. Os meus pais nasceram em 1937, conheceram o regime de exceção aqui. Enquanto a sociedade não avançar a ponto de que todos os seus habitantes, toda a população, respirar a democracia, vai ficar sempre essa coisa mal parada. E aí vem as ideias alternativas. Vamos então pensar num modelo que fortaleça a nossa democracia. O que vai fortalecer a nossa democracia é o direito de escolha, sem interrupção. O cara de 48 anos conheceu 2 impeachments. Então, é uma questão que a gente tem que discutir para que a gente possa realmente amadurecer, sabe? A ditadura brasileira, o regime militar brasileiro, tem que virar um dado histórico. Quando ele virar um dado histórico, quando ninguém mais tiver respirado aquele ambiente,
aí sim você começa a ter motivo para acreditar, todo mundo acreditar que não vai ter nada. Quando o vovô tiver nascido numa democracia, ou seja, quando as pessoas que hoje têm 34 anos virarem avós, daqui a 20, 30 anos, olha só como é longo, para você ver o estrago de uma intervenção, o estrago que uma intervenção faz. A gente vai parar de ouvir o besterol, de no tempo do regime militar é que era bacana, no tempo do não sei o que era legal. Isso é um besterol que nasce de uma cultura ao regime de exceção, que muita gente ainda acalenta, né, alimenta, porque a gente viveu essa experiência. Então, eu queria aqui fazer um convite à reflexão. A falta de repetição, a falta de experiência democrática para uma parcela da sociedade, isso vale para mim, isso vale para todo mundo que nasceu no regime militar ou é filho de alguém que nasceu no regime militar. Que é a maioria da população brasileira. Infelizmente é a maioria da população brasileira, porque, é o que eu falei, só alguém que é filho de alguém que tem 34 anos não tem o pai ou a mãe nascidos no regime militar. Ponto. Mas ainda assim pode falar com o vovô e com a vovó sobre o assunto. Vai demorar para... não, peraí, isso aqui eu li no livro de história, né? Se a Segunda Guerra ainda está presente na nossa realidade, você vai na Europa, você vai em outros lugares, é uma discussão, sabe? O nazismo não é um dado histórico como guerras napoleônicas, né? O nazismo é um dado de hoje. Mistura história com a dor física de sobreviventes, de pessoas que viveram, estiveram lá, sabem o que é um campo de concentração. Então, a democracia e a segurança de que o Brasil abraçou essa democracia, muito além de semipresidencialismo, parlamentarismo, presidencialismo, monarquia, tá? Assim, a gente precisa abraçar a democracia e deixar a democracia fazer parte do nosso sistema sanguíneo. Enquanto isso não fizer parte do nosso sistema sanguíneo, como um todo, permeando toda a sociedade, a gente vai viver sempre nesse mundo em que lunáticos falam baboseiras e as outras pessoas têm medo. E isso tem que acabar. Só quando isso acabar é que a gente realmente vai ter amadurecido institucionalmente.